Bom, pessoal, então nós vamos à nossa última, aula sobre amebíase, né, a última parte da aula sobre amebíase. Então, aqui eu coloquei um desenho para vocês, só para a gente reforçar o ciclo biológico das amebas, né. Então, ocorre a ingestão do cisto ali em número 1, depois da ingestão desse cisto, esse cisto chega até o intestino, ocorre o desencistamento, e através do desencistamento é liberado a forma de metacisto. O metacisto gera os trofozoítos, vários trofozoítos, geralmente um metacisto gera 8 trofozoítos. E esse trofozoito ele pode seguir 2 caminhos. Ele pode ir pelo caminho do desenho ali, que está do caminho do lado direito, que seria um ciclo não patogênico, ou do lado esquerdo, que seria um ciclo patogênico. Então, a gente vai pegar esse trofozoito, nós vamos seguir o ciclo não patogênico. Então, esse trofozoito, ele vai ficar ali, geralmente, na luz do intestino, vai ficar se alimentando de bactérias, de detritos, mas não causa nenhuma patogenicidade ao homem, tá? E daí esse trofozoito, perdão, ele acaba formando um pré-cisto, e daí ele forma o cisto, e sai nas fezes do paciente. Ou, muitas vezes, essa ameba, ela pode contaminar o paciente, no mesmo caso ali do paciente 1, do quadradinho 1, então o indivíduo ingeriu o cisto, esse cisto no intestino ocorre o desencistamento, o que mostra em 2. O desencistamento leva à liberação da forma de metacisto, e o metacisto forma vários trofozoítos, como no caso do 3, né, do item 3 ali. E esses trofozoítos, agora, eles são trofozoítos virulentos, e eles vão dar origem ao ciclo patogênico. O que seria o ciclo patogênico? O ciclo patogênico é quando esse trofozoito, ele começa a liberar enzimas, invadir mucosa, submucosa, começa a invadir tecido, não tá aparecendo aqui os numerozinhos, só um pouquinho, e ele começa a invadir tecido, e aí esse trofozoito ele pode cair na corrente sanguínea. Geralmente, a invasão de tecido leva a esse trofozoito à corrente sanguínea da circulação porta, e a circulação porta geralmente é o que chega até leva sangue, né, geralmente não, é o que leva sangue do intestino até o fígado. Então a primeira parada dessas amebas é o fígado. Bom, tudo isso aqui nós já falamos, né, patogenicidade também falei no videozinho anterior que eu gravei com o meu celular, no esqueminha que eu fiz para vocês. A patogenicidade, ela pode variar de diferentes formas de virulência, então às vezes eu tenho uma ameba que secreta uma determinada enzima, outra secreta essa enzima só que uma menor quantidade, que faz ela não ser tão virulenta, tão patogênica, só que os casos de amebíase causada por entamoeba histolítica são amebas virulentas, bem patogênicas, né? Geralmente, a histolítica, ela é uma ameba comensal, só que, às vezes, ela vira uma ameba agressiva, uma ameba invasora. E, geralmente, quando isso ocorre, é quando ocorre um desequilíbrio entre parasita e hospedeiro, né? Lembra aquilo que a gente falou lá no primeiro bimestre? Se a força do parasito for maior do que a força do hospedeiro, o parasito ganha e leva à doença. É basicamente isso que acontece aqui. Fatores do hospedeiro, como idade, resposta imunológica, dieta, ingestão de álcool, estado nutricional, principalmente de crianças, é o que geralmente contribui com esse desequilíbrio. Então, pessoas, vamos supor, alcoólatra, criança desnutrida, é muito mais fácil a ameba se tornar patogênica, é muito mais fácil a força da ameba ser maior do que a força do hospedeiro nesse caso, tá? Flora bacteriana também contribui, né? Bactérias anaeróbicas, elas acabam potencializando a virulência das amebas, não existe exatamente um porquê que isso acontece, mas sabe-se que existe essa associação. A Quando a gente fala em patogenia, existe uma forte ligação de adesão entre a ameba e a célula epitelial que está sendo lesionada e que vai ser fagocitada futuramente, também mostrei naquele desenho. A ameba vai fagocitar essa célula, vai fagocitar essa célula epitelial, essa célula de intestino, isso facilita a invasão,
pela ameba, né? Os trofozoítos, eles acabam se multiplicando muito rápido nessa região também, eles vão fazer ali uma reprodução assexuada, eles vão multiplicar, e eles vão penetrando nesse tecido, liberando substâncias, e invadindo cada vez mais o tecido intestinal, formando pequenas úlceras. Essa invasão, geralmente, ela ocorre na região do reto sigmoide. Se a ameba chegar a perfurar o intestino, pode levar a uma peritonite fecal, isso é bem complicado, porque extravasa fezes na região do abdômen, né, e junto com as fezes uma grande quantidade de bactéria. E além do fígado, a ameba pode invadir também outros órgãos. Geralmente ela invade o fígado primeiro, porque o fígado é o primeiro órgão que ela vai encontrar quando ela sai do intestino, porque ela perfura, ela invade o intestino, lesiona o intestino, chega até no sangue, e do sangue ela pega a circulação porta que para no fígado. Então, aqui, ó, aqui nós temos as úlceras na foto de cima, né? Então, esses pontinhos ali, eu já vou mostrar em colorido, são as úlceras que essas amebas causam, justamente por invadir o tecido. Causa inflamação, necrose. Então, aqui, ó, são várias úlceras que a gente consegue visualizar nessa foto, nesse tecido. Eu setei algumas, tá? Porque não ia setar todas, são muitas, mas cada bolinha dessa lembra até uma espinha, né? Lembra, gente? Lembra, não é? É uma úlcera causada por ameba. A ameba lesionou, está invadindo esse tecido. Então, nessa região, forma uma lesão inflamatória, muitas vezes com pontos de necrose. Aqui, por exemplo, vocês conseguem ver na foto duas setinhas pretas, e essas setinhas pretas, elas mostram um caminho branco, né? O tecido, ele é todo vermelhinho ali, rosinha, e dá para ver esse caminho branco que é formado? Esse caminho branco, ele é provocado pela ameba. Então, a ameba, ela vai invadindo o tecido, vai liberando enzimas, as enzimas vão digerindo esse tecido, uma enzima que a ameba gosta de liberar, que a entamoeba histolítica gosta de liberar, é a hialuronidase, e dessa forma ela vai invadindo o tecido, invadindo. Então, todo esse caminho branco, essa ramificação branca que a gente consegue ver no tecido rosinha, é causada pela destruição por onde a ameba passa, né? Ela vai lesionando. O que o paciente sente? Eu tenho pacientes assintomáticos e eu tenho pacientes sintomáticos. O assintomático, com certeza, não vai sentir nada, vai ser apenas um portador, disseminar a doença e não vai saber o que tem. O paciente, quando ele sente alguma coisa, ele pode ser um portador sintomático, apresentando uma amebíase intestinal ou uma colite não desentérica, já vamos falar sobre isso, só que também ele pode apresentar uma colite desentérica. Então, quando a ameba está a nível de intestino, eu posso ter uma colite, uma inflamação do intestino, sem disenteria ou com disenteria, que seria colite não desentérica ou colite desentérica. E também a forma sintomática pode ser causada pela amebíase extraintestinal. O que seria a amebíase extraintestinal? A ameba, ela perfura o intestino, ela sai da região do intestino e ela vai para outros órgãos, como o fígado, como nós já citamos, pele, pulmão, cérebro, baço e rim. Pulmão, pele, cérebro, baço e rim, isso aí acaba sendo um pouco mais raro, tá? Cérebro, fala-se até na região do líquor, né, onde que tem o líquor ali na medula espinhal. Então, assim, essas são amebíase mais raras, mas são relatadas na literatura também. Então, o que seria essa colite não desentérica, essa inflamação do intestino, geralmente sem disenteria? Então, o que caracteriza isso, né? É uma forma clínica bem frequente no nosso meio, dos pacientes que possuem amebíase. O paciente, ele vai ter de 2 a 4 evacuações por dia. Essas fezes, elas geralmente são fezes diarreicas. Essa diarreia, às vezes, um cocô, assim, bem mole mesmo, bem aquoso, e às vezes uma fezes um pouco mais pastosa. Pode apresentar muco e sangue, mas é muito difícil, nesse caso aqui, ter muco e sangue, tá? O paciente pode apresentar desconforto abdominal, como dores, cólicas, e raramente ele vai ter febre. É mais um mal-estar mesmo, vontade de ir no banheiro, uma fezes diferente do que ele está acostumado. Agora, o que seria a forma disentérica da colite amebiana? Então, ele tem a inflamação no intestino, só que aqui ele vai
ter várias evacuações por dia. Geralmente, as evacuações, elas vêm acompanhadas de muco e de sangue. Muitas vezes até mesmo o muco e o sangue, eles predominam. O paciente nem tem muitas fezes ali, tá tudo muito diluído, mas é muito fácil ver o muco e o sangue. Esse muco, gente, é como se fosse, sabe quando a gente tá com gripe, com o nariz fica com aquela secreção espessa, grossa? O muco é como se fosse isso, tá? Que a gente vê nas fezes desse paciente. Muitas dores a nível de abdômen, ele vai ter tenesmo. Tenesmo é vontade de ir no banheiro, mas não tem material fecal para ser eliminado. Acompanha tremores, frio, como se fosse assim, um calafrio que ele vai ter. Ele pode ter até de 8 a 10 evacuações por dia, o que é muita coisa. O paciente, ele vai ter ali um desconforto, ele vai ter prostração, ele vai ficar desidratado porque vai eliminar muita água, e geralmente nesse caso ocorre perfuração do intestino. Quando tem sangue é porque geralmente, não é uma regra, tá? O sangue pode ser só lesão, por exemplo, você tá lesionando, mas você deixa essa ameba lesionar, lesionar, lesionar. Lembra da foto anterior que ela vai abrindo aquele caminho? Vai abrindo até o momento que ela consegue perfurar o seu intestino. Então, ela sai do intestino, se ela conseguir perfurar, né? Ela chega até o fígado. E ali nessa foto, a gente vê essa bolota grandona ali nesse órgão, que é o que a gente chama de abscesso amebiano, que é a forma mais comum de amebíase extraintestinal, de amebíase fora do intestino. Então, o paciente com abscesso amebiano, ele vai ter dor, ele vai ter febre, calafrio, anorexia, né? Não vai sentir fome, não vai sentir vontade de comer nada, vai perder peso e, consequentemente, o fígado dele vai aumentar, porque existe um processo inflamatório muito intenso nesse fígado, com esse abscesso amebiano que nós chamamos. Geralmente, esse abscesso, ele é uma única lesão, tá? Grande parte dos casos não são 2, 3 abscessos, é apenas um abscesso. Nesse abscesso a gente encontra uma grande quantidade de trofozoitos de ameba. Não é comum encontrar bactérias, mas pode ser que isso, né, isso ocorra nesse paciente. E como eu disse para vocês, formas pulmonares, formas cerebrais, até mesmo de pele, são formas raras de amebíase extraintestinal. A nível de epidemiologia, a entamoeba histolítica, que é o principal agente etiológico que nós falamos, ela é endêmica em todo o planeta, basicamente, tá? Ela é endêmica, não quer dizer que ela é epidêmica, lembrem desses termos, são muito importantes, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Leva aproximadamente 100 mil mortes por ano, também comentamos isso no começo da nossa aula. Tem uma estimativa que 650 milhões de pessoas estejam infectadas por entamoeba histolítica ou entamoeba dispar, lembrando que pela morfologia ser muito semelhante, a gente não consegue diferenciar as duas. A dispar acaba sendo mais frequente em pessoas assintomáticas, porque ela não é patogênica, então quando a gente pega ali um trofozoito ou um cisto com aquelas características, o paciente não apresenta sintomas, não apresenta um quadro de diarreia, não apresenta desconforto abdominal, não tem sangue, não tem muco em fezes, mas ele está infectado, ele está colonizado por uma ameba com as características semelhantes da entamoeba histolítica, geralmente essa ameba é a dispar. 10% dos pacientes com entamoeba histolítica vão apresentar a forma invasora, e ela acaba sendo uma doença muito mais comum em adultos do que crianças, tá? E como que é a distribuição da amebíase pelo Brasil? Sul e Sudeste tem uma prevalência de 2,5 a 11% de amebíase, a Amazônia 19%, e nas demais regiões, em torno de 10% dos nossos pacientes estão infectados pelas amebas, pela ameba histolítica, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem no Brasil, né, uma taxa até baixa, só que se a gente pegar lá a região da Amazônia, é uma taxa alta, 19%, não chega nem a ser 50%. Só que isso só para amebíase, tirando malária, que é muito comum naquela região, leishmaniose, que é muito comum naquela região, entre outras doenças, tá? Transmissão. A transmissão ocorre através da ingestão do cisto maduro, como nós vimos
no ciclo biológico. Esses cistos, geralmente, eles estão em alimentos contaminados ou até mesmo em água sem tratamento. Geralmente, a amebíase, ela ocorre, a transmissão, ela é muito mais fácil ocorrer, né, em locais onde nós temos a falta de higiene, pacientes que não lavam a mão, que acabam defecando em qualquer lugar. E os portadores assintomáticos, eles transmitem a doença, não sentem nada, mas eles acabam transmitindo a doença no local em que vive. Profilaxia, sabendo de ciclo biológico, sabendo de transmissão, a gente consegue definir profilaxia. Então, a primeira coisa é sempre identificar as fontes de infecção, seja sintomáticas ou sintomáticas, detectar, além dessas fontes, o tratamento desses portadores, tanto sintomáticos quanto assintomáticos, lembrando que isso é muito importante, pois os portadores assintomáticos, eles não sentem, mas eles continuam transmitindo para as outras pessoas. É muito bom, como forma de profilaxia, se a gente pudesse fazer exames frequentes em pessoas que manipulam o alimento, porque essas pessoas podem ser os transmissores dessa doença. Então, seria a merendeira, pessoas que trabalham em restaurante, por exemplo, pessoas até mesmo que trabalham em feiras. Por quê? Porque eles manipulam esses alimentos. Se eles são portadores assintomáticos, eles não sabem que eles possuem o cisto de ameba, trofozoide de ameba no intestino, eles podem manipular esses alimentos com a mão suja e isso acaba levando à transmissão. Então, se você identifica esses manipuladores, você consegue frear a infecção. É uma forma de profilaxia. Lógico, a educação sanitária, principalmente divulgar em escolas, principalmente com crianças, isso ajuda bastante, isso funciona bastante. Saneamento básico é assim, essencial, uma vez que a amebíase é uma infecção fecal oral. Uso de água filtrada ou fervida também seria essencial. Não tenho água tratada. Ferver a água por no mínimo 5 minutos. Deixar a água fervendo por 5 minutos. Então, a partir do momento que ela atingiu o ponto de ebulição, cronometrar 5 minutos. Tem autor que fala 1, tem autor que fala 3. Eu já sou um pouquinho exagerada. Então, se 3, algum autor fala 5, eu vou no mais, tá? Então, deixar essa água ferver por 5 minutos. Lógico, lavar bem os alimentos, né? Principalmente frutas, verduras e legumes. Tratamento da amebíase. Bom, nós temos algumas medicações que atuam na luz intestinal, né, que tem ação direta na entamoeba histolítica, e essa entamoeba, ela pode estar aderida à parede ou não, como diodo hidroxiquinoleína, antibióticos como eritromicina também são utilizados, e nós temos também algumas medicações que atuam nas amebas da luz intestinal e também amebas que estão no tecido, que seria a combinação ali de alguns amebicidas, como esse diodo hidroxiquinoleína, e antibióticos. Então, eles começam a combinar, associar, para facilitar a eliminação desse protozoário. Algumas amebas, algumas medicações que são utilizadas para tecidos, né, como na submucosa intestinal, como a amebíase extraintestinal, quando ela ocorre no fígado, por exemplo, e aqui a gente tem cloridrato de hidroemitina e o cloridrato de emitina. E também quando a gente tem a amebíase extraintestinal, que é que ocorre no fígado, o tipo de amebíase extraintestinal mais comum, a gente também tem o uso da tal da cloroquina, né? Ela atua no fígado, eliminando os trofozoítos de ameba daquele abscesso que ela gera. Então, a famosa cloroquina, que ela é aplicada também para tratamento de amebíase extraintestinal.